todos! Sejam bem-vindos ao programa Conexão da Natureza, diretamente do Colégio CIEB Jequié, Bahia. Hoje, mergulharemos no fascinante mundo da anatomia dos cordados. Vamos conhecer mais sobre os cordados e suas características únicas. Tenho o prazer de estar aqui com o professor Jonathan, das matérias de Ciências e Biologia. Vamos? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu sou professor de Ciências e Biologia aqui do Colégio CIEB em Jequié, Bahia. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o reino animal. Vamos entender um pouco mais das características da diversidade desse grupo dos seres vivos. Juntamente com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, nós conseguimos algumas amostras de materiais para que a gente pudesse melhor compreender de uma forma didática a anatomia e os principais traços de cada um desses seres vivos. Pessoal, antes da gente avançar um pouco mais no laboratório, vem aqui comigo para a gente poder entender melhor como é que funcionam essas principais estruturas dos cordados. Aqui na nossa lousa, a gente consegue perceber que os cordados possuem uma série de características. Dentre elas, nós podemos mencionar a presença da notocorda, das fendas faríngeas e da cauda pós-anal. Lembrando que em pelo menos uma das fases da vida de um cordado, ele precisa apresentar essa estrutura. Nós, seres humanos, por exemplo, somos cordados, pertencemos a esse filo de animais, mas nós não apresentamos cauda pós-anal durante nossa fase de vida adulta, apenas durante o nosso período embrionário. Então, não necessariamente todo cordado, na sua fase adulta, vai ter a presença de uma cauda. Além dessas estruturas, nós também podemos perceber que todos os cordados são indivíduos celomados, deuterostômios e também triblásticos. O que significa basicamente isso? Animais triblásticos são animais que possuem 3 folhetos germinativos, que a gente chama de ectoderme, mesoderme e endoderme. Todos esses folhetos germinativos, durante a nossa fase embrionária, vai originar diferentes estruturas do nosso corpo. A ectoderme, por exemplo, origina a nossa epiderme e todos os seus anexos, como por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e também os pelos e as unhas, tá? Já a nossa mesoderme, que também é um dos folhetos germinativos que nós apresentamos, assim como todos os outros cordados, durante a fase embrionária, ele vai originar uma série de outras estruturas, como por exemplo, a nossa derme. E a endoderme, que é o último folheto aí embrionário ou germinativo, ele vai originar principalmente as estruturas que compõem o nosso sistema digestivo, tá? Os animais que são chamados de celomados, basicamente são os animais que possuem celoma, que é um espaço, uma cavidade que se forma durante o período embrionário, tá? E que se origina a partir da mesoderme. Nós temos também os deuterostômios. Lembrem que deuterostômios são animais que durante a fase embrionária, o blastóporo, que é um pequeno orifício, primeiro origina o ânus. Então, nós seres humanos, durante o nosso desenvolvimento embrionário, o primeiro orifício a ser formado na gente é o ânus. E só depois é formado a boca. Tá? Não se aplica aos cordados, mas outros grupos de animais são chamados de protostômios. Por quê? Porque durante o desenvolvimento embrionário deles, o primeiro orifício que é formado não é o ânus, é a boca. Como acontece, por exemplo, com animais que vocês conhecem com o nome de águas-vivas e que faz parte de um outro filo, que é o filo dos quinidários. Olha que interessante. O filo dos cordados, que vocês conhecem popularmente como vertebrados, ele é formado por uma série de grupos de animais. Dentre eles, eu trouxe os mais conhecidos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Não esqueçam, todos esses animais apresentam todas aquelas características que foram mencionadas anteriormente. Mas claro que cada um desses grupos também possui uma série de particularidades. Os peixes, por exemplo, são animais que vivem em ambiente aquático e que apresentam ao longo da sua estrutura corporal uma série de escamas. Além, é claro, de apresentarem respiração geralmente branquial.
Claro que nós temos algumas exceções. Já os anfíbios são animais que apresentam um corpo úmido e formado por uma pele lisa, o que inclusive, como a gente vai ver daqui a pouco, contribui para o seu processo de respiração tegumentar, também chamado de respiração cutânea, que é aquela respiração que acontece através da pele. Tá? Já os répteis também constituem um corpo formado por escama, mas são encontrados em ambientes úmidos e alguns têm um comportamento também semiaquático. Claro que diferente dos anfíbios que dependem ainda da água, inclusive para sua reprodução, os répteis eles conseguem se afastar desses ambientes e viver em ambientes secos, tá? Como a gente vai observar, por exemplo, nas serpentes daqui a pouquinho. As aves são animais que possuem um corpo aí coberto por penas, além de terem uma série de outras características. Alguns desses indivíduos, inclusive, possuem a capacidade do voo. Já os mamíferos, inclusive o grupo do qual nós fazemos partes, são animais que possuem o corpo coberto por pelos e são encontrados nos mais diversos ambientes, desde o ambiente terrestre, como é o nosso caso, até o ambiente aquático, como é o caso das baleias, golfinhos e outros mamíferos aquáticos, tá? Esses mamíferos, além de apresentarem um corpo coberto por pelos, eles também apresentam respiração pulmonar. Isso é bem interessante, porque as pessoas pensam, por exemplo, que as baleias, elas conseguem respirar embaixo da água, e isso não é bem verdade. As baleias, como são mamíferos como a gente, ela tem respiração pulmonar, então elas precisam ir até a superfície para captar esse oxigênio e mergulhar novamente. Basicamente, o que as baleias conseguem fazer é prender a respiração por um tempo muito mais longo do que nós seres humanos, por exemplo, tá? Aqui nós temos um representante desse grupo dos cordados, que são os répteis. E eu trouxe aqui algumas estruturas e adaptações para a gente perceber o quanto esse grupo é diversificado. Dentro do grupo dos répteis, nós temos vários outros representantes, mas em particular nós vamos falar hoje das serpentes. As serpentes são animais que possuem um corpo esguio e alongado. E como são répteis, e a gente já mencionou, elas possuem o corpo ali revestido por uma série de escamas. Só que esses animais possuem adaptações bem interessantes, principalmente em relação à sua estrutura ali superior, como a parte da cabeça que a gente deu aqui uma ressaltada para que vocês pudessem compreender melhor. Olha só que interessante. Aqui a gente já consegue apontar uma série de estruturas, como por exemplo, a glândula do veneno, o canal do veneno. A gente tem a presença de uma língua bifurcada que é muito legal e que serve para esses animais perceberem o ambiente à sua volta, já que eles, por exemplo, não têm a capacidade da audição, né? Popularmente falando, são indivíduos surdos, tá? A gente tem uma dentição também bem interessante e um ponto bem marcante desses animais é uma musculatura, bem desenvolvida, chamada de músculo compressor, que inclusive permite que esse animal consiga expandir a sua boca de forma a conseguir engolir presas muito maiores do que ele. A gente tem também aqui a estrutura da presa, que possibilita a inoculação do veneno, inclusive nas presas que esses animais utilizam para sua alimentação. Tá? Nós, seres humanos, não fazemos parte do cardápio alimentar dessas espécies. E aqui a gente consegue perceber também que esse canal de veneno ele fica ligado diretamente a essa presa. Por isso que ao introduzir essa presa em um indivíduo, ela facilmente consegue inocular, ou seja, introduzir o veneno naquele animal. Agora, para que a gente possa observar um pouco melhor essas estruturas, nós vamos dar um pulinho lá no nosso laboratório de ciência e junto com os nossos alunos e a nossa estagiária, nós vamos observar como essas estruturas podem ser visualizadas a olho nu e como elas são dispostas em cada um desses animais. O nosso foco vai ser no filo dos cordados, também conhecido como filo chordata ou cordata, que é o filo que é caracterizado pela presença de 3 grandes grupos, que são os urocordatos, os cefalocordatas e os vertebratas, conhecidos popularmente como os vertebrados. Cada um desses grupos possui características próprias
e particulares, mas todos eles compartilham uma série de características em comum. Em pelo menos um estágio de suas vidas, todos eles apresentam fendas faríngeas, notocorda e cauda pós-anal. Em algum momento da vida, essas características podem até desaparecer, mas elas sempre estarão presentes e marcantes em alguma das etapas da vida desses seres vivos. Os indivíduos que pertencem a esse grupo, eles possuem cerca de 45 mil espécies e são encontrados nos mais diversos ambientes, desde o ambiente aquático até o ambiente terrestre e até mesmo nos ambientes aéreos. A maior parte das pessoas acreditam que os cordados, popularmente conhecidos como vertebrados, representam a maior parte dos seres vivos. Só que isso não é bem verdade. Os invertebrados, que compõem a maior parte dos filos do reino animal, representam aí cerca de 97% de todos os seres vivos que existem no nosso planeta. O nosso estudante Vigílio, que é o aluno do 3º ano aqui do CIEB Jequié, vai falar com vocês um pouco mais sobre uma dessas classes do filo cordata, que é a classe dos répteis. Exatamente, professor. Hoje vamos falar sobre o mundo das serpentes, animais com corpos alongados e adaptados para a locomoção e a digestão eficaz. As serpentes são animais sem nenhuma extremidade no seu corpo. Então, ela tem órgãos especializados na digestão e locomoção. Além disso, Vigílio, é importante salientar que esses animais ápodas possuem um número maior de vértebras e a extensão da sua coluna vertebral permite uma maior locomoção com eficácia, principalmente em solos arenosos e desérticos. É importante também entender que esses animais não apresentam o hábito da mastigação, eles costumam engolir as suas presas completamente inteiras. Todas essas adaptações mencionadas pelo estudante Vigílio pode ser observado ao longo de todo o corpo da serpente. Aqui a gente pode observar o corpo completamente alongado e a extensão da sua coluna vertebral. Tudo isso e outras características é resultado do processo de adaptação e de seleção natural. Adorei saber mais sobre os cordados. E você? Não saia daí! Vamos para um rápido intervalo, mas já estaremos de volta. Voltamos no intervalo com mais informações para você. Vamos conhecer agora a nossa estagiária Patrícia, que compartilhará detalhes sobre a inteligência dos cordados. Saudações a todos, eu me chamo Patrícia, sou estudante do curso de Biologia pela UESB daqui de Jequié, estagiária no CIEB pelo Programa de Iniciação à Docência, também conhecido como PIBID, e hoje vou mencionar um pouquinho sobre os cordados, esses animais que têm uma inteligência entre animais aquáticos, como os peixes, mamíferos que vão de animais terrestres, e semi-aquáticos, como esse sapinho aqui, que podemos ver. Esses animais, eles são bastante adaptáveis, então, com o manejo correto e o local também que favoreça o bom desenvolvimento desses animais, eles poderão se adaptar e se tornar dóceis. E agora, quem vai nos explicar um pouco sobre o sistema digestório dos anfíbios é a estudante Daniela. E aí, gente, eu sou a Dani e hoje vamos mergulhar no mundo dos anfíbios. A gente vai explorar o seu sistema digestório com características únicas. O sistema digestório dos anfíbios ele é completo e a cloaca possui um papel importante em várias funções. Como a nossa aluna Daniela mencionou, a cloaca é muito importante no sistema digestório dos anfíbios. Além de permitir a liberação das excretas líquidas e sólidas, ela também possibilita o processo de reprodução e a liberação dos ovos para que possam ser fecundados pelo gameta do macho ou a liberação do gameta do macho para que ele possa fecundar os ovos da fêmea. É importante salientar também que os anfíbios se encontram em um processo de extinção. Muitas espécies apresentam um declínio constante. Isso se dá, é claro, além das mudanças climáticas ocasionadas pela predação e pela caça, pelo simples fato da aparência dos anfíbios não agradar algumas pessoas. É importante reforçar que esses animais são controladores de muitos insetos, inclusive aqueles responsáveis por algumas doenças muito comuns em nosso país, como, por exemplo, a dengue.
Por isso é importante a gente conservar e preservar esses animais para que a gente não tenha um crescimento populacional anormal desses insetos. Calma, não vai embora ainda não, tá? Antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos olhar um pouco mais para esse grupo dos cordados. Porque a partir desse grupo, a gente consegue perceber basicamente como é que se deu a evolução dos animais, principalmente nessa migração do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Quando a gente olha para esses principais grupos dos cordados, desde os peixes até os mamíferos, a gente consegue perceber uma série de mudanças e alterações que foram surgindo ao longo do tempo. A gente consegue perceber, por exemplo, como é que os anfíbios ainda possuem uma dependência tão grande em relação ao ambiente aquático, enquanto, por exemplo, os mamíferos já conseguem se afastar completamente desse habitat. Claro que em algum momento da história da evolução eles até retornaram e hoje muitas espécies habitam novamente o ambiente aquático, tanto marinho quanto de água doce. Mas a gente consegue perceber basicamente uma trajetória evolutiva ao estudar cada um desses grupos. Infelizmente, o nosso tempo não permite fazer o estudo de todos esses grupos hoje. Por isso, a gente focou um pouco mais tanto nos répteis, quanto nos anfíbios. Observe, por exemplo, o seguinte. Como já foi mencionado, os anfíbios eles possuem uma série de estruturas. E essas estruturas são muito importantes para o funcionamento e para a sobrevivência desse animal. Os girinos são uma das fases de desenvolvimento dos anfíbios. Isso é muito legal, porque os anfíbios eles conseguem habitar diferentes ambientes em diferentes fases da sua vida. A gente costuma dizer que os anfíbios eles vivenciam um processo de metamorfose, que é quando eles transitam desse ambiente aquático para o ambiente terrestre. Como a gente já ouviu também, lembrem que esse processo de fecundação dos anfíbios acontece geralmente no ambiente aquático. E é nesse ambiente aquático que acontece então o encontro do espermatozoide e também o encontro do ovócito. Quando esses gametas se fundem, eles dão origem ali ao zigoto e depois de todas as fases de desenvolvimento embrionário, nós temos a formação de um girino. Lembrando que esse girino, ele vai viver exclusivamente nesse ambiente aquático. E nesse ambiente aquático, ele vai ter a presença de brânquias. Essas brânquias, inclusive as brânquias externas, ela possibilita a respiração desse indivíduo nesse ambiente aquático. E assim, ele consegue permanecer durante todo esse estágio jovem larval nesse ambiente, inclusive se alimentando. Somente na fase adulta é que essa respiração branquial passa a ser substituída principalmente pela respiração tegumentar e também pela respiração pulmonar. Claro que nesse caso aqui, como eu mencionei na imagem, como está sendo representado, a gente consegue observar que assim como os mamíferos, por exemplo, os anfíbios também têm a presença de pulmões. Só que esses pulmões não conseguem compreender uma carga muito grande de oxigênio. Por isso, a respiração tegumentar, ela entra em cena para complementar essa respiração. E por isso a gente diz que os anfíbios têm respirações acessórias, tá? A gente consegue também perceber que eles têm um sistema digestório completo, como a gente também já observou no laboratório. E aqui na imagem fica mais nítido isso. Olha só que interessante. Esses anfíbios, então, eles têm diferentes características e estruturas, a depender de que fase da vida a gente está falando, tá? Observe o seguinte. Como os girinos possuem a presença de brânquias, os indivíduos adultos utilizam outras estruturas para respiração. Até porque, geralmente na fase adulta, eles ficam em ambientes terrestres ou em ambientes terrestres com a presença de águas. Essa presença do ambiente terrestre úmido se dá principalmente para que mantenha ali a umidade na pele e que permita essas trocas gasosas. A gente consegue perceber também que esse sistema digestório dele é completo, sendo formado principalmente pela presença da boca e também pela presença da cloaca, que como a gente já mencionou, e aqui agora fica mais visível, a cloaca, ela é uma estrutura que possibilita não somente a liberação das excretas, mas também o processo de reprodução.
Aqui a gente consegue perceber também qual é o fluxo de ar que é feito durante o processo de respiração. E a gente consegue observar no esquema aqui feito que através da narina o ar ele entra e é direcionado para os pulmões, aonde vai acontecer todo o processo bioquímico e possibilitar assim a produção de energia. Esses anfíbios, eles utilizam essa cloaca também para a liberação dos seus ovos, o que ocorre, né, de diferentes formas e maneiras, mas possibilita ali a liberação desses ovos, principalmente em um ambiente úmido, tendo em vista que, diferente dos répteis que a gente observou agora há pouco, os ovos dos anfíbios não são calcários, eles são ovos com a estrutura gelatinosa, e se eles forem postos em um ambiente seco, automaticamente eles vão sofrer um processo de ressecamento, e isso vai dificultar o desenvolvimento e a formação de novos indivíduos. Os anfíbios são fantásticos por diversas formas e maneiras. Tá? A gente consegue perceber, por exemplo, nesses indivíduos, que a presença dessas estruturas respiratórias possibilita uma grande diversificação. Então, nós podemos observar que sapos, rãs, pererecas e salamandras, que são os representantes desse grupo dos anfíbios, possuem diferentes hábitos e também estruturas corporais. Uma outra estrutura que a gente pode mencionar aqui é a presença da membrana interdigital, que é essa membrana que fica aqui, ó, entre os dígitos desses indivíduos e que facilita, inclusive, a adesão desses indivíduos a determinadas superfícies, principalmente para aqueles anfíbios que têm o hábito arborícola, que fica sobre as folhas ou as copas das árvores. Como eu já mencionei também em um outro momento, a gente precisa lembrar que esses animais eles se adaptaram muito bem ao ambiente urbano e que eles podem ser vistos facilmente em diferentes locais de centros e cidades. E por isso, infelizmente, eles vêm sofrendo uma redução, pois como seu habitat vem sendo devastado e destruído pela espécie humana, eles precisam cada vez mais recorrer a outros métodos de alimentação. Aqui a gente consegue perceber que esse sistema digestório completo se torna bastante eficaz e assim possibilita uma nutrição muito mais adequada para esses animais. O fato da metamorfose, inclusive, acontecer, também possibilita uma outra característica muito interessante, que é o fato de que os indivíduos jovens, como os girinos, eles não competem por alimentos com os indivíduos adultos, já que em diferentes fases da vida, eles estão ocupando espaços e locais distintos. Tá? E esse processo acaba contribuindo para que esses animais consigam apresentar aí uma maior diversidade e também um número populacional. Então, caminhando brevemente por esses dois grandes grupos do filo dos cordados, a gente vai percebendo o quanto esse grupo é diversificado e quanto as adaptações e o ambiente no qual esses indivíduos vivem foram contribuindo para formar toda essa biodiversidade que a gente consegue encontrar atualmente. Claro que a gente poderia explorar muito mais os outros grupos, inclusive o grupo das aves, dos mamíferos e também outros grupos que não foram aqui mencionados, como por exemplo os urocordados. Mas para que a gente possa concluir melhor e finalizar essa aula de hoje, eu quero que vocês se lembrem das seguintes informações. Não esqueçam, cordados são animais que possuem fendas faríngeas, notocorda e cauda pós-anal. São animais extremamente diversos e nós, seres humanos, não somos a regra. Somos apenas mais um representante desse grande grupo. Então, assim a gente consegue concluir nessa aula de hoje que os cordados, popularmente conhecidos como vertebrados, são animais múltiplos, diversos, mas ao mesmo tempo únicos, já que todos eles, independente do tipo de alimentação, independente do formato corporal, independente do habitat ou do ambiente onde eles vivam, todos eles possuem uma série de características em comum. Características essas que vão desde o processo embrionário até a fase adulta. Claro que isso vai depender de qual grupo a gente está mencionando. Então, para a gente concluir e finalizar, a gente agradece a participação de vocês até o momento e até a próxima. Agradecemos por nos acompanhar no Conexão da Natureza. Até a próxima. Aí aquela famosa assim, é foto ou é vídeo? É vídeo, é vídeo.